a respeito do cinema, por exemplo, realmente eu nunca levantei no cinema para poder ir no banheiro, porque eu não quero perder nenhuma parte do filme. Então nunca levantei no cinema. Eu não sei se você já levantou, eu nunca levantei. Eu já vi a minha filha levantar para ir no banheiro, eu já vi, entendeu? Pô, não acredito que tu vai no banheiro no cinema, cara, entendeu? Mas ela foi no banheiro. Mas eu nunca levantei para ir no banheiro, entendeu? Então por que agora a gente na presença do Eterno a gente vai levantar, sair, entendeu? Enfim, deu aquele intervalozinho aqui entre louvor, ofertório, palavra, tomei uma água, fui no banheiro, voltei, palavra. Amém, queridos? Amém? Então vamos combinar assim, 2024 em diante, sem o WhatsApp, hora de culto sem o WhatsApp e qualquer outro tipo de rede social, tá bom? Que WhatsApp não pode, mas eu vou entrar no Face, vou entrar no Instagram, entendeu? Então, sem rede social, tá bom, gente? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 7. Obrigado, Alexandre. Romanos, capítulo 7. Eu vou abrir aqui também correndo, porque vai acabar minha bateria, não vai dar mais. Também não tem tanta coisa assim anotada. Romanos capítulo 7, versículo 18. Versículo 18. Eu sei que em mim não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo efetuar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que o mal está em mim quando quero fazer o bem, porque segundo o homem interior, deleito-me na lei de Deus. Amém? Até aqui. Esses dias eu estava estudando uma palavra que não só é essa aqui de Romanos 7, mas Gálatas capítulo 5, 17, 16, 17 em diante, que vai falando sobre a obra da carne. E depois eu voltei para essa passagem e eu percebi algumas coisas que há dentro de nós e dessa luta interior que há dentro de nós, que há dentro de cada um de nós. E acredite, o que eu vou falar com você agora, mas muito inspirado em Deus, eu acredito que vai mudar as nossas vidas da água para o vinho. De verdade. Até se encaixa em algumas coisas que nós falamos aqui hoje pela manhã, a respeito
do Evangelho do Reino. Os estudos têm sido muito bom e convido toda a igreja para poder estar aqui conosco no estudo pela manhã, começando às 7h30 com oração, depois café de comunhão, 8h, 8h30 o nosso estudo. Se você não conseguiu vir nenhum desses horários, você vem para o estudo. Porém, se você consegue estar aqui conosco orando, vem para a oração também. Mas se você não consegue, o estudo ele é primordial para você poder estar aqui. Enfim, então algumas coisas elas se encaixaram perfeitamente com o estudo pela manhã. Principalmente quando a gente fala dessa obra da carne, desse homem interior que está aqui dentro, desse homem que precisa ser completamente regenerado, porque inúmeras vezes a gente se pega lutando contra nós mesmos. A maioria do problema tem a ver com nós mesmos, a maioria deles, 95% tem a ver com nós mesmos. O desejo que está em nós de fazer o mal, ele é muito grande. É o apóstolo Paulo falando. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Porque a nossa alma ela tem uma inclinação muito maior para o mal do que para o bem. Nós pensamos muito mais em nós mesmos do que no outro. Nós pensamos em resolver primeiramente os nossos problemas do que resolver uma situação do outro, de um amigo, enfim. Nós somos assim. Nós somos mais egoístas. Existe algo que está dentro de nós que precisa morrer. Literalmente precisa morrer. E aí você pode falar assim, não, mas eu nasci de novo. Mas existem áreas na nossa vida que a gente não conseguiu nascer de novo, que a gente continua lutando contra esse pecado. Eu falei aqui na quinta-feira sobre esse homem que existe dentro de nós, que nos sabota o tempo todo. E aí você pode perceber que muitas coisas a gente não consegue conquistar ou fazer simplesmente porque nós mesmos nos sabotamos. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não consegue dar continuidade nisso. Por exemplo, um exemplo pequeno que está relacionado à igreja. Eu separei alguns pontos aqui que está relacionado à igreja. Se a gente coloca alguns objetivos, algumas metas, alguns propósitos relacionados à igreja, nós temos por que a gente tem dificuldade de cumprir? Por que nós temos dificuldade de cumprir? Porque dentro da gente existe um desejo muito maior de descanso, de outras prioridades, enfim, é uma coisa que está dentro de nós, e isso precisa ser vencido. Se a gente leva isso para dentro do nosso trabalho, esse homem dentro da gente, essa pessoa, esse ser dentro de nós, que é nós mesmos, lutando contra nós mesmos, acaba falando tipo assim, olha, você não consegue, não dá, não tem como, já está velho, passou a idade, está muito novo, não, é muita desculpa. E você acaba não dando continuidade àquilo que você realmente precisa fazer. Então passa 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você não conseguiu fazer aquilo que você pensa. Aí você pensa assim, é o diabo. Não é o diabo, não é o diabo, é você. O problema sempre foi Júdice. O problema sempre foi nós mesmos. Quem conhece a letra da música do Júdice entendeu. O problema sempre foi nós mesmos. E é possível a gente transpor isso. Mas como é que nós fazemos isso? Olha, preste atenção nisso. Hoje nós falamos aqui que o que importa é pregar o Evangelho do Reino.
e que realmente importa é o evangelho do reino. Então, se me falta ainda arrependimento em algumas áreas, é necessário que eu me arrependa nisso. Porque eu vivo caindo nas mesmas coisas? Porque eu vivo pecando nas mesmas coisas? Porque eu vivo fazendo as mesmas coisas? Porque eu preciso me converter nisso, gente. Eu preciso me converter nisso. Algumas coisas, elas simplesmente não andam, porque eu não dou continuidade. Eu não permaneço. Eu digo que eu vou fazer e não faço. Eu digo que eu vou até o lugar para poder, mas eu não vou. Eu digo que eu vou mudar, mas eu não mudo. E continua empurrando isso, e continua. E vai levando, o tempo vai passando. E quando você vai ver, você não conseguiu fazer. Simplesmente porque você, ao longo do tempo, foi se sabotando. Você mesmo prepara a armadilha para você cair. Você mesmo. Você vai colocando os obstáculos. Nós mesmos colocamos obstáculos para que a gente venha transpor. Ah, mas isso é difícil, isso não dá, isso não pode, isso passou da idade. São obstáculos. Ah, mas os meus filhos, ah, mas a minha família, ah, mas o meu cachorro, ah, mas o meu gato. A gente vai colocando desculpa o tempo inteiro e a gente não consegue andar. Ah, mas eu preciso descansar. Ah, mas eu preciso trabalhar. Tu já viu como é que é? É uma coisa muito louca na nossa vida. A gente trabalha demais, quer descansar. A gente descansa demais, quer trabalhar e nunca tá bom. E não consegue dar continuidade no que você precisa realmente fazer. Porque dentro de você há uma luta muito grande com a carne. Há uma luta muito grande. O simbolismo do batismo, de quando a gente desce a água e nasce como uma nova criatura. Na verdade, desde quando a gente aceitou Jesus e começa a cair algumas vendas dos nossos olhos, porque no mundo isso não acontece. No mundo, você simplesmente dá vazão à carne. E existe essa luta interior, mas você dá vazão à carne. Mas quando você se converte ou começa a entrar na prática do arrependimento, você começa a perceber que algumas coisas estão erradas. Mas continuamos dando vazão à carne. Por que não seguimos? Por que a gente não segue? Por que a gente não dá continuidade? Por que começamos e paramos? Você já parou para pensar nisso? Por que começamos e paramos? Por que começa a fazer um curso, para, começa a fazer uma faculdade, para, começa a fazer um trabalho, para, começa a fazer uma obra, para, começa a fazer alguma coisa, para. Existe uma luta interior, gente, que precisa ser resolvida. E que se você não der um basta e falar assim, chega! Você vai continuar vivendo a mesma coisa durante anos. Durante muito tempo. E se você não der um basta, se você não chegar e falar assim, ó, chega, parou, acabou aqui. Você vai viver isso durante anos. Existe uma frase que diz que o cristão, ele é um impostor, ou ele é um missionário. Todo cristão. Porque se a gente for dentro da Bíblia e for seguir o que está escrito na Bíblia, deveríamos estar
chorando por vida, porque alguém chorou pela gente. Deveríamos estar sofrendo com dores de parto, porque alguém sofreu com dores de parto por nós. Deveríamos estar desesperados por almas, porque alguém esteve desesperado pela nossa conversão. Deveríamos estar orando por isso, estudando para isso. Por que não fazemos? Porque existe uma luta interior. Alguns que conseguem vencer e transpor isso são as pessoas que realmente te ganhou para Jesus. Porque em algum momento da vida eles se colocaram nessa brecha. Ontem a gente estava vendo alguns vídeos de lá do Tô na Pista, de alguns trabalhos que nós fazíamos, e a gente via começamos a falar da tamanha loucura que nós fazíamos. Mas não é, porque em algum momento da vida a ficha cai. E aí você quer dar a vida pelo outro. Você simplesmente quer dar a vida pelo outro. Mas esse impostor que está dentro de nós, essa carne, esse homem antigo dentro de nós, ele acaba tentando nos frustrar em todas as áreas. Na igreja, no trabalho na igreja, na família. E aí eu vou entrar numa área aqui que você vai ver como é que há um impostor dentro de nós. E não é o diabo. E não é o diabo. Você já viu como você fala a respeito, por exemplo, da sua família em relação ao Evangelho? Eu vou te dar um exemplo aqui. Não, porque na igreja onde eu congrego, a igreja é uma benção. A igreja, ela, faz os trabalhos lá de missões, eles têm saído para alguns lugares e tal. Tem sido uma benção. Lá a gente tem orado por isso, tem falado por isso, tem intercedido por isso. Eu já vi pessoas que falavam assim: olha, meu irmão, vai dar um pulo lá na igreja porque você precisa ouvir a palavra do meu pastor. A mesma pessoa que falava isso está afastada hoje. Eu acho que ele não ouviu essa palavra. Aí você já percebeu que mesmo você falando isso para sua família, amigos, conhecido, você não vem na oração? Você não faz parte do trabalho? Você não intercede por isso? Você não chora por isso? Você não dá a vida por isso? Você não oferta por isso? Você já percebeu isso? Para pensar no momento que você estiver falando de algo que parece que você está fazendo. Parece que você está fazendo. E você vai ver que não é você falando, é o impostor. Porque se fosse você falando, você não estaria nem sequer falando. Você estaria chorando, se arrependendo, se colocando na brecha e falando: Deus, usa-me, faça isso em mim, que eu vá, que eu pregue, que eu viva isso, que eu pratique esse evangelho. Você estaria falando isso. Mas quando o impostor ele sobressai, o impostor ele finge que sabe, ele finge que faz, ele finge que é alguma coisa. E aí você para nesse momento. E você olha aqui para o lado, e você vai ver: caraca, não sou esse cara aí não. Não sou eu. Não sou eu. Esses dias, estudando sobre isso, eu percebi por que Deus ouve as nossas orações. Diante de Deus, eu percebi por que Deus ouve as nossas orações e por que Ele não ouve algumas orações. Ele ouve, mas não atende. Simples. Porque inúmeras vezes é a carne orando. É o impostor falando. Não é você. Quando somos nós falando,
A nossa postura é diferente. Isso não é sempre, mas a nossa postura é diferente. Quando é nós falando, orando e falando com Deus, nós, na maioria das vezes, estamos indignados. Estamos perplexos. Na maioria das vezes, quer que eu te dou um exemplo? Quando você está orando de verdade, você está orando assim: Deus, por que isso, Senhor? Como que essas coisas vieram a acontecer? É como se você estivesse falando com o teu pai. Você abre o teu coração para ele, a ponto das vezes parecer que você está falando com qualquer pessoa. Ao ponto das vezes parecer que você está falando literalmente com o seu pai. Literalmente com o seu pai. Você ora de forma, mas muito indignada. Você ora rasgando o céu. Você fala com Deus como você é. Senhor, pequei contra ti, pequei nessa situação, eu fiz isso daqui e isso. O impostor não ora assim. É uma luta muito grande de sermos verdadeiros diante de Deus. É uma luta muito grande com esse eu interior. A carne e o espírito. E por que a gente dá mais vazão a essa carne? Porque nós somos o dia todo mais carnal do que espiritual. Se fôssemos mais espiritual, nós daríamos mais vazão ao espírito, mas nós somos mais carnais. Então por isso nós acabamos cedendo ao pecado, ao desejo, à vontade. E aí você vai ver lá em Gálatas capítulo 5, tudo que é gerado pela carne: prostituição, porfia, adultério, ciúme, tudo que é gerado pela carne. Porque na verdade nós vamos chegar aí. A gente não começa aí, nós vamos chegar nesse ponto. O adultério, por exemplo, ele começa com a pornografia. Ele começa com um vídeo que você está vendo aqui, outro vídeo ali, aí está vendo uma outra coisa aqui. Daqui a pouco vai aflorando outros desejos, e a sua carne vai ganhando força, aí tem problema dentro, aí tem uma discussão no casamento. Aí tem uma pequena discussão no casamento, pronto, já tem motivo para o adultério. A carne está alimentada. O ciúme vai gerando desconfiança, perseguindo, tentando ver as coisas, tentando ver o WhatsApp, tentando ver rede social, tentando ver... É uma perturbação, cara. É uma perturbação, e vai vendo, e vai tentando achar alguma coisa. Até que encontra, porque diz o ditado que quem procura acha. Até que encontra. Então ele vai começando de forma ali bem devagar, a longo prazo, mas vai acontecer. O que nós precisamos hoje? Dá um basta. Dá um basta, cara. Dizer um chega bem alto, um acabou bem alto, tirar do fundo do coração o mal que está tentando dominar a nossa vida.
Eu te digo que não é em todas as áreas, às vezes é uma coisa só. Mas você até agora não conseguiu vencer isso. Não conseguiu passar por isso. Ainda tem dificuldade nisso. Não consegue ceder para isso. Então chegou o momento de acabar com isso. Chegou o momento da gente matar esse eu interior e deixar o Espírito vivificar a nossa alma, a nossa carne. Que ainda que a gente venha seguir com outras lutas, essa luta você venceu. É possível a gente acabar com isso agora. É possível. Mas precisa cair essa ficha aí dentro de você. E você perceber que inúmeras vezes não era você falando. Não era você falando. Tem pessoas que vão dizer assim: olha, eu congreguei lá na base. Não é assim o pastor, não é assim a igreja. A pessoa nunca teve comunhão aqui. Passou por aqui totalmente despercebido. Porque eu vou entender que as pessoas vão gerando comunhão quando aquilo que é feito dentro da igreja, eu começo a fazer parte. Estudo, oração, comunhão que é gerada. Então eu começo a fazer parte. Tem pessoa que passou por aqui, mas ela vai dizer porque existe um impostor dentro dela que eu congreguei na base. Como eu via isso na igreja que eu congregava. Não, eu conheço a igreja. Lá não é assim. É uma parada dentro da gente. Eu não sei se a gente quer mostrar que a gente sabe alguma coisa, ou que a gente conhece alguma coisa, ou que a gente, sei lá, quer aparecer para alguma coisa. Na verdade, não somos nós. Não somos nós, cara. Não somos nós. Eu vi, voltando aqui, né, nos vídeos que a gente estava vendo lá em casa ontem, aí eu vi algumas pessoas que hoje a gente não tem nem mais acesso. Falei, gente, mas era tão intenso. Era tão intenso, cara. Cada empada que a gente vendia. Né, Patrícia? Aline, acho que foi a Aline e Patrícia que foi para Bangu. Quem foi para Bangu uma vez vender empada? Foi vocês duas mesmo? Gente, o que vocês foram fazer em Bangu? Por que vocês foram parar em Bangu? Vendendo empada e tirando foto feliz dentro daquela Kombi velha. Mas a Kombi levou a gente para um monte de lugar. E partindo e fazendo a obra, as coisas acontecendo, vivendo aquele momento ali. É porque em algum momento, daquele momento, a ficha caiu. Em algum momento daquele momento, a ficha caiu. A gente precisa vencer isso. Se você servia, você precisa voltar a servir. Em algum momento se perdeu, você deu razão ou vazão à carne. A gente precisa voltar para esse lugar. Se você fala assim, ó, mas eu já fiz parte disso,
Então, agora chegou a hora da gente fazer parte de novo. Chegou a hora de ir de novo. Chegou a hora de morrer de novo. Chegou a hora de interceder de novo, de chorar de novo, de se desesperar de novo, de sofrer de novo. Chegou a hora disso tudo de novo. Chegou a hora da gente entrar dentro dos lares, partir para dentro das praças, partir para as ruas, ir para lugares que a gente sequer pisou ainda. A hora é essa. A hora é exatamente essa. Eu não acredito que a gente vai sair daqui hoje aceitando que esse homem perdido, frustrado, envergonhado venha vencer essa batalha. Eu não acredito que a gente vai deixar ele sair daqui hoje aflorando. Eu acredito que a gente consegue matar ele hoje. E acabar com isso hoje. E acabar com isso hoje. E voltar a colocar como prioridade o reino de Deus. As coisas que são do Senhor. Mais uma vez, você ser uma pessoa importante no seu trabalho por causa daquilo que você carrega. As pessoas olharem para você ali, tem um homem de Deus ali, tem uma mulher de Deus. Eu posso me aconselhar ali, eu posso parar e conversar com ele, eu posso parar e conversar com ela. Tem uma palavra ali que vai me orientar, que vai me ajudar. Se as pessoas não nos veem dessa forma, tem alguma coisa errada em nós em relação ao Evangelho. É porque a gente está dando vazão a essa carne. Hoje é dia da gente, ainda que não tenha água, mas é dia de afogar o impostor. E quando nós voltarmos para perto da nossa família, e quando nós estivermos falando de igreja, nós falarmos a verdade do que nós somos. Falarmos a verdade do que nós temos feito. Se eu não tenho feito nada, eu não tenho feito nada. Porque é isso que gera cura dentro da gente. Porque para pensar, se a gente está tentando, mais uma vez, partir para dentro das missões, e eu congrego, eu sempre pensei dessa forma, se eu congrego nesse lugar, se eu estou aqui e esse doido fala sobre isso praticamente todo domingo, é porque Deus quer alguma coisa comigo a esse respeito. Porque senão nós estaríamos em outro lugar, tanto eu quanto vocês. Estaríamos em outro lugar. Mas Deus quer alguma coisa comigo aí, aqui. E eu preciso deixar com que o Espírito vença essa batalha, com que ele vença essa guerra. Deus quer alguma coisa contigo, cara. E nós vamos sair daqui hoje vencendo a nossa carne. Amém ou não amém? Nós vamos vencer a nossa carne. Vamos ficar de pé. Eu queria que botasse uma música. Não precisa tocar, não precisa. Eu queria que botasse uma música. Se puder, se o Tony, cadê o Tony? O Gabriel, botar uma música aqui já está ótimo. Entendeu? Só botar a música. Amém? Amém, queridos? Está aqui comigo? E aí, enquanto a gente vai orando aqui, vai louvando, eu quero te pedir para você poder fazer a sua oração a esse respeito. Eu sempre lembro desses momentos
daquele filme Quarto de Guerra, quando aquela mulher ela vai orar de verdade e ela levanta do quarto, começa a interceder pelo esposo, mas ela começa a dar ordem para o diabo sair de dentro da casa dela. E ela vai caminhando para a porta, como se estivesse colocando ele para fora. Sai da minha casa, sai da minha família, sai da vida do meu marido. E ela vai caminhando para a porta. Eu estou falando, existem momentos que nós fazemos orações de verdade. Porque o nosso coração, na nossa mente, cai uma ficha. E a gente vê o estado que nós estamos. E é aquele momento ali que a gente rasga o peito por isso. E a gente começa a tomar uma atitude a esse respeito. Eu não quero ser um impostor. Eu não quero ser uma fraude. Eu não quero andar em falsidade em relação ao Evangelho. Eu não quero andar em falsidade em relação ao Evangelho. Não é falsidade com o irmão, é falsidade em relação ao Evangelho. É falsidade em relação ao Evangelho. Eu não quero ser assim. Eu quero ser verdadeiro. O que realmente eu sou, eu quero transparecer isso.